Olá, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade hoje ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje falaremos de diferentes ordens de espíritos, a pergunta 96 a 99. Antes de darmos início, convido a todos vocês a nos unir em pensamento e em sentimento, elevando-nos até o Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos, trocando conhecimentos, trocando experiências, nos auxiliando para o crescimento individual de cada um. Agradecida ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade aqui presente. Graças a Deus. Bom, vamos lá? Pergunta 96. Os espíritos são iguais? Ou existe entre eles uma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau da perfeição a qual chegaram. Pergunta 97. Existem um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, eles podem reduzir-se a 3 principais. Pode-se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição. São os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e de todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Aqui nesse trecho, nessas duas primeiras perguntas, nós vemos que existe sim uma hierarquia dentro da evolução espiritual, né? Porém, ela não existe uma linha demarcatória que diz que você evoluiu de X para Y ou, né, de Y para Z. Porém, né, sendo assim, há uma infinidade de graus de evolução dentro dessa hierarquia dos espíritos. Porém, resumindo-se, né, pegando todas as características gerais e fazendo um resumo, se colocam em 3 principais ordens. Os espíritos puros, aqueles que já evoluíram, já se depuraram, alcançaram a perfeição. Essa segunda ordem seriam aqueles que chegaram até metade dessa escala, né? O mal não faz moradia no coração desses espíritos. Eles já possuem, né, o bem, ele já é o principal sentimento na existência desses espíritos. Porém, eles ainda têm algumas provas e algumas preocupações para continuar evoluindo, né? Eles ainda têm provas as quais eles têm que enfrentar. E já os espíritos da terceira ordem seriam os espíritos imperfeitos. Eles são caracterizados pela ignorância, né? É assim, a característica geral desses espíritos é a ignorância, que ainda predominam no mal. Eles ainda se deixam levar pelas paixões, né? E isso dificulta ainda um pouco o seu progresso, porque muitos deles se comprazem no mal. Eles sentem prazer em praticar o mal, em cada vez que tem a oportunidade de prejudicar o seu próximo. Mas temos que entender que dentro desses espíritos também tem as suas ordens. Nem todos os espíritos inferiores ainda se comprazem no mal. Muitos deles já estão despertando, né? Já estão buscando se melhorar, ainda estão nessa batalha de deixar as más paixões, de não permitir que o mal domine o seu coração. Quando a má tendência aflora esse espírito, ele procura evitar que isso aconteça. E quando ele não consegue evitar que essas más paixões o domina, ele se arrepende, ele sabe que errou, mas ainda não consegue evitar esse erro. Então, mesmo dentro da escala dos espíritos inferiores, nem todos estão presos ainda nas más paixões, e nem todos já estão ali chegando perto de mudar para esses espíritos da segunda escala, né? Onde o mal não predomina mais dentro deles. Nós estamos em uma fase de mudança aqui no nosso planeta, né?
Ele está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. E em um planeta de regeneração, os espíritos que aqui viverem, eles já têm que estar mais depurados. Porque a energia do planeta vai mudar. Então, esse espírito também tem que ter evoluído. Ele já também tem que ter chegado a um ponto onde ele não se deixa dominar por essa tendência má, por essas más paixões, por esses sentimentos inferiores. Dando aqui continuidade. A pergunta 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Eles dispõem desse poder, segundo o grau da sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Pergunta 99. Os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? Não, alguns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Aliás, existe ainda os espíritos levianos ou estouvados, mas mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia e na maldade, que encontram prazer em mistificar e causar as pequenas contrariedades das quais se riem. Vemos aqui nessas duas últimas perguntas a confirmação daquilo que estávamos falando anteriormente, que dentro desses três grupos ainda existem outros diversos grupos, né? Porque cada um de nós nos encontramos em momentos evolutivos diferentes. Sendo assim, podemos, por características gerais, sermos categorizados dentro de uma dessas três categorias, porém, temos nossas diferenças. Dentre nós, mesmo estando, por exemplo, ainda na terceira ordem, de espíritos inferiores, espíritos que ainda se deixam, né, levar pelas más tendências, mesmo, por exemplo, estando dentro desse grupo, existem subgrupos diferentes. Tem os levianos que se comprazem em se divertir com o infortúnio do outro. Existem aqueles que não fazem nem o bem nem o mal, simplesmente, né, não estão preocupados ainda com essa evolução pessoal. E tem aqueles também que já despertaram, né? Tem aqueles que estão em busca da mudança, de buscar essa chegada nesse momento intermediário dessa escala. Agradeço a oportunidade de hoje. Fiquem todos com Deus. Até mais tarde na nossa aula.